Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17 do livro de Josué, mas como de praxe, como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba entregando, sugerindo para muitas outras pessoas. Então, faça bem rapidinho, logo no começo, curte, comenta e compartilha, aí vai em nome de Jesus. Também quero aproveitar aqui, hoje é segunda-feira, para te desejar uma excelente semana, uma semana muito abençoada, com muita saúde, com muita paz e muita prosperidade em nome de Jesus para você e para toda a sua família. Gente, vamos lá? Josué, capítulo 17, tem 18 versículos. Nós estamos na segunda parte do livro de Josué. A primeira parte você aprendeu que foi a respeito da conquista da Terra Prometida, que foi até o capítulo de número 12. Do capítulo 13 em diante a gente está falando da distribuição das terras, tá bom? Então o texto começa dizendo assim aqui, Josué capítulo 17, na versão NVI. Essas foram as terras distribuídas às tribos de Manassés, o filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semida. São esses os filhos homens de Manassés, filhos de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, guarda bem esse nome, Zelofeade, porém filho de Hever, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, mas somente filhas, ou seja, Zelofeade só teve filhas. Os seus nomes eram Mala, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos líderes e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhe então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem de seu senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões da terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmeta, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Entapuã. As terras em Entapuã eram de Manassés, mas a cidade de Itapuã, a fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois da fronteira, descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro haviam cidades pertencentes a Efraim, que ficava em meio às cidades de Manassés, na fronteira de Manassés, que ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao norte de Isacar, a leste. Em Isacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã e Ibleã e as populações de Endor, Taanak e Megido, com seus respectivos povoados. A terceira lista é Nafote, mas os Massacitas não conseguiam expulsar, mais uma vez a mesma história, não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades. Lembra que no capítulo anterior foram os efraimitas que não conseguiram expulsar os cananeus? Aí aqui, mais uma vez, os irmãos ali, as tribos irmãs não conseguem expulsar os habitantes das cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados. A mesma história do capítulo anterior, mas não os expulsaram totalmente. Então aqui serve as mesmas lições, uma obediência incompleta gera consequências desastrosas, atrapalha na tua missão e outras coisas mais que nós estudamos no último capítulo na sexta-feira da semana passada. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram a Josué: por que não deste apenas um quinhão, só uma porção de herança? Somos um povo numeroso, o Senhor nos tem abençoado ricamente. Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta, limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e os seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel.
Josué, porém, disse à tribo de José e Efraim e Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos da floresta serão de vocês. Vai lá, limpa o terreno e será de vocês até os limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês podem expulsá-los. Olha que texto sensacional, né? O povo começa a reclamar e o líder fala assim: você quer mais? Se move, age, faz acontecer, vai lá, limpa o terreno, né? Você tem uma floresta inteira para você. Parece que o povo estava querendo dizer assim: a gente precisa de mais, dá mais um pedaço. Ele está dizendo: você tem um mundo de possibilidades, mas só consegue olhar as impossibilidades. Isso aqui já daria até uma lição, né? Muitas vezes nós temos um mundo de possibilidades à nossa frente, mas a gente só consegue enxergar as impossibilidades ao nosso redor. Gente, vamos interpretar esse texto aqui, tá? Josué 17... narra a divisão da terra da tribo de Manassés, os irmãos ali, né, Manassés e Efraim, filhos de José. Nós vamos aqui ver os principais pontos desse capítulo, que fala acerca do território de Manassés. A meia tribo de Manassés recebe uma porção da terra. Essa região a qual eles recebem se estende do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, incluindo áreas importantes como Bet-Sean, Ibleã e Dor. Os descendentes de Manassés, o capítulo lista também aqui os filhos de Manassés, detalhando que eles tinham direito às partes da terra. Entre os descendentes estavam os filhos de Maquir, que era o primogênito de Manassés, e o pai, né, de Gileade, tá bom? Heranças das filhas de Zelofeade, que é o que nós vamos nos atentar um pouquinho mais hoje. As 5 filhas de Zelofeades, que não tinham irmãos, aproximam-se de Josué e os líderes e reivindicam a herança de seu pai, algo, na verdade, que elas já tinham reivindicado lá atrás, na época de Moisés. Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho mais para você, conforme Deus tinha instruído a Moisés, e elas recebem ali uma porção da terra dos parentes de seu pai, né? Reclamação de Manassés e Efraim, né? As tribos de Manassés e Efraim, ambas descendentes de José, reclamam da sua porção na terra, dizendo que é pequena demais para tanta gente. Josué então aconselha: vai desbravar, né? Abre a floresta na região montanhosa, expulsa os cananeus de lá, que habitam nas áreas do vale, mas eles possuem carros de ferro, mas vocês têm a promessa de Deus. Então Josué motiva essas tribos, encorajando as tribos a serem fortes, valentes, corajosas, para conquistar a ocupação de toda a terra. Ele destaca também que, apesar das dificuldades e da presença de inimigos poderosos, eles têm a capacidade de expandir e ocupar a terra de maneira plena. Então esse capítulo vai enfatizar a importância da justiça, né, na distribuição da terra. Olha só, a tarefa de Josué não era uma tarefa fácil, tá? Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas. Então Josué conquista, e não vamos aqui diminuir a tarefa de Josué depois da conquista, achando que agora é fácil. Eu acho que não quero maximizar e nem minimizar, então vamos ser equilibrados aqui, né? Nós vemos na nossa sociedade o quanto uma herança gera confusão entre os irmãos, né? Os pais falecem, os irmãos vão dividir a herança, um quer isso, outro quer aquilo. Imagina milhões, milhares, milhões de pessoas caminhando juntos, de várias tribos, né? E ali a esposa de um falando com um, o outro falando com o outro, não, a gente tem direito a isso, tem direito àquilo. Imagina a confusão, né, na cabeça de Josué. E Josué aqui, ele precisava literalmente fazer essa divisão, essa distribuição, né, de forma justa, né? E também a gente vai ver aqui a necessidade da fé e da coragem para conquistar os territórios ainda prometidos. A terra prometida era do povo de Deus, mas eles precisavam conquistar, ainda tinha terra para ser conquistada. Vamos para a aplicação prática de hoje. Ó, daqui a gente pode tirar um monte de lição, um monte, mas como a gente não tem tempo para um monte de lição, vamos nos atentar a uma única lição que eu falei para você. Fica atento a esse nome, né? As filhas de Zelofeade, que inclusive foi uma das minhas ministrações na igreja. Se eu não me engano, foi no final do ano de 2022, eu preguei sobre a história das filhas de Zelofeade. Quando foi feito um censo da divisão das terras, ainda no tempo de Moisés, Zelofeade já tinha sido morto. Ele tinha 5 filhas, mulheres. E a lei da época, né, segundo a lei, essas moças estariam totalmente desamparadas. Porém, com humildade e sabedoria, as 5 filhas de Zelofeade se posicionam e tomam uma atitude que influenciou a criação de uma nova lei. De acordo com essa nova lei, então, elas estariam amparadas, tá? Os nomes das filhas de Zelofeade, como o próprio texto diz, são Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E cada um desses nomes tem um significado muito profundo, e é isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Macla significa confiança. Lembra a palavra?
A nossa palavra que nós temos usado muito aqui na nossa igreja, né? A palavra-chave para 2024 é confiança, bitarron, uma confiança inabalável no Senhor. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Todos nós devemos ser como Macla, confiante de que nada vai nos abalar. Nenhuma circunstância, nada pode esmorecer quem anda confiante no Senhor. Nenhuma adversidade, nenhuma luta, nada pode esmorecer aqueles que andam como Macla, em confiança no Senhor. Noa, a outra filha de Zelofeade, significa aquela que não se detém, ou aquela que ninguém pode deter. Todos nós devemos ser como Noa também, aquela que crê até o fim e que nada pode parar o plano de Deus na vida dela até que o plano de Deus seja cumprido. Ou seja, que você possa herdar esse mesmo espírito de Noa, que nada venha a te parar, que nada possa te deter, nada venha deter os planos de Deus sobre a sua vida até que todos os planos de Deus sejam cumpridos na sua vida. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Aqui é muito forte. Todos nós devemos ser como Ogla. Não podemos de jeito nenhum andar amarrados junto às impossibilidades. Que nós possamos nos descolar das impossibilidades, nos desamarrar das impossibilidades. O povo de Deus estava enxergando impossibilidade. Ah, mas a nossa terra é pequena. Aí Josué diz, vai para a floresta. Ah, mas na floresta tem os cananeus e eles têm carros de cavalo. Eles têm armamento pesado. Eles estavam presos às impossibilidades. E Ogla, ela não se prendia, né? O nome dela diz, aquela que não anda presa às impossibilidades da vida. Milca significa aquela que tem autoridade. Olha só. Ter autoridade aqui, o Milca significa, não é bem diferente de ser autoritária. Milca tinha autoridade e era respeitada na sua comunidade. Nós devemos ser também como Milca, reconhecidos com autoridade no mundo espiritual e respeitados no mundo físico como um cristão segundo o coração de Deus. Ah, isso aqui é muito forte, gente. Em nome de Jesus, nós devemos ser como Milca, reconhecidos lá no mundo espiritual como uma autoridade no mundo espiritual e respeitados na terra, no mundo físico, como homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, que andam conforme a vontade de Deus. Tirza significa deleite ou delícia de vida no prazer de Deus. Olha só que coisa linda. Tirza aponta para a noiva, a igreja, a menina dos olhos de Deus. Salmos 37:4 diz, deleita no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Olha só, deleita no Senhor. Esse deleitar aqui, essa delícia, significa também descansar. Descansa no Senhor e Deus concede os desejos do seu coração. Esse descansar aponta para o primeiro nome aqui, a Macla, que significa confiança. Quando a gente fala em descanso na Bíblia, a gente não está dizendo para você cruzar os braços e ficar esperando. A gente está dizendo confia, faz a sua parte, trabalha, confia. E era justamente o que Josué estava ensinando ao povo. Confia, nós temos uma promessa, invade a floresta, desbrava, limpa a terra, cresce, expande, desenvolve, fica esperando cair do céu, meu filho, não é assim que funciona. Então, Tirza aqui significa esse descanso no Senhor. E aqueles que descansam no Senhor, Deus concede os desejos do seu próprio coração. Então nós devemos ser como Tirza. Deleitar, descansar, confiar, ter prazer no nosso Deus, para que o nosso Deus nos conceda os desejos do nosso coração. E nós aprendemos aqui com essas moças a ter uma confiança acima da média, uma fé inabalável. Nós aprendemos também a nos descolar das impossibilidades, descolar de tudo aquilo que nos impossibilita, ter autoridade espiritual e prazer nas coisas de Deus. Eu vou até repetir isso aqui, porque isso aí você precisa anotar em nome de Jesus, tá bom? A lição de hoje está nos ensinando através de 5 moças que estavam desamparadas um pouco mais atrás, né? E elas tiveram uma atitude que mudou toda uma situação, uma atitude que revogou lei, que mudou lei, que mexeu com o coração de Deus. Moisés consultou a Deus e Deus mudou as leis por conta dessas 5 moças, que elas carregam atributos nos seus nomes, na sua personalidade, que são eles uma confiança acima da média, uma fé inabalável. Nós aprendemos com elas a nos descolar das impossibilidades, tudo aquilo que nos impossibilita, que nos mantém presos, ter autoridade espiritual, ser reconhecido como autoridade no mundo espiritual e andar descansando nas delícias, ter prazer nas coisas de Deus. É isso literalmente que nós aprendemos aqui
no estudo de hoje, Josué, que tem nos ensinado coisas maravilhosas, né? Às vezes parece que a distribuição da terra não tem muita coisa para ensinar, mas esse capítulo em específico nós poderíamos ficar aqui horas estudando, porque tem muita lição de aplicação prática, tá? Mas a lição de hoje é essa, então que você possa andar na confiança, uma confiança comum não, uma confiança bitarrom, inabalável, que você possa andar em fé, uma fé inabalável no Senhor também, confiança e fé, né? Aqui se juntam, né? Fé, emuna, confiança, bitarrom, fé, e a confiança é a evolução da fé. Ou seja, uma fé inabalável, né? Nós aprendemos também a nos descolar das impossibilidades, né? Para de enxergar tudo com impossibilidade, começa a gerar possibilidades para a sua vida, né? Se torne uma autoridade espiritual, seja reconhecido no céu, seja reconhecido no inferno, seja uma autoridade espiritual. Demônios precisam tremer diante de você. Claro que diante do nome de Jesus, você utilizando o nome de Jesus e sendo um homem e uma mulher de Deus, o inferno precisa te respeitar. Em nome de Jesus, tá? E tenha prazer também nas coisas de Deus. Ande se deliciando das coisas de Deus, sirva a Deus, né? Se deleite nas coisas do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Mais um capítulo aqui concluído com sucesso. Josué capítulo 17. Tá bom? Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Primeiro eu quero que você curte, comente e compartilhe esse vídeo, tá bom? Isso é muito importante. Sua evolução diária tem sido bênção. Se você tá fazendo bom uso daqui, abençoe esse canal em nome de Jesus, curtindo, comentando e compartilhando, tá? Tira um print bem bonito dessa tela, posta na sua rede social e me marca para eu repostar também em nome de Jesus. E assim a gente segue firme e forte. E olha só que interessante, diferente do último livro que a gente estudou, Salmos, 150 capítulos, esse aqui tá quase acabando, gente. Hoje é capítulo 17, de 24, falta muito pouco, faltam 7 capítulos, tá? Então não perde nada não, porque essa história de Josué ela é sensacional, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma excelente segunda-feira e eu te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária. Deus abençoe!